Dirigente do River Plate, né, confirma o acerto do Borré com o Internacional, né? E parece que o Internacional saiu na frente em mais uma contratação. O Internacional que fez a melhor janela de transferência de todos os clubes brasileiros, né, não em termos de valor, mas em termos aí de contratação. O Internacional se reforçou muito bem e o Cudê, né, vai ter uma boa equipe para poder disputar o a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, lembrando que o Internacional não vai jogar a Libertadores dessa temporada, a equipe não conseguiu a classificação. Linha do tempo rápida, Marcela, para mostrar nessas últimas horas todo esse caso do Borré. Que começou, claro, com uma notícia que apavorou os colorados, que é a concorrência do River Plate, que é um clube que tem dinheiro hoje, né? Vendeu o próprio De La Cruz para o Flamengo, o Echeverri também, um jogador que acabou rendendo muito para os cofres do clube. E o River é um clube onde o Borré já se deu muito bem. E o River estava apelando muito para esse lado do coração do Borré. Esse interesse do River Plate, até isso partiu de uma entrevista, né, do Enzo Francescoli, que é diretor do clube, ídolo eterno do River Plate, enfim. Mas esse interesse do River, essa concorrência do River Plate, foi o estopim para o presidente colorado, Alessandro Barcelos, hoje, quarta-feira, pegar o avião e ir para a Europa. Foi até a Alemanha para negociar essa última parte que falta, que é a liberação do Werder Bremen e a assinatura do contrato com o Borré, já que entre Inter e Borré estava tudo acertado e também tudo acertado com a Eintracht Frankfurt. Bom, nesse meio tempo, um outro diretor do River Plate deu uma entrevista na Argentina, o Léo Pizon, se eu não me engano o nome dele, agora me fugiu um pouquinho, mas um outro dirigente argentino deu uma entrevista por lá dizendo o seguinte: olha, a proposta do Inter é maior e o Borré já comunicou ao River Plate que aceitou a proposta colorada, tirando o River Plate da parada. Como eu falei, o River tem dinheiro. Onde é que o River não conseguiu igualar o Inter? Na proposta salarial para o Borré. A proposta salarial do Inter era muito maior, então o Borré aceitou, segundo o dirigente do River Plate, a proposta colorada. Isso causou um frisson muito grande, porque muitos interpretaram a ida do presidente já para a Europa como a ida da foto, digamos assim, né? Bom, vai ir, vai assinar o contrato, vai levar a camiseta, vai postar foto com o Borré e vai anunciar. E, de fato, parece que é isso que deve acontecer entre amanhã, quinta-feira, ou no máximo sexta. O Inter deu esse período para todo o trâmite burocrático, mas o fato é que o Colorado está muito perto de anunciar Rafael Borré como reforço para a próxima temporada. Ele se junta ao goleiro Ivan, ao Robert Renan, zagueiro que foi anunciado, ao Johan, que foi apresentado oficialmente, e ao Lucas Alário, que é outro jogador que vem do Frankfurt, que chega amanhã de manhã a Porto Alegre, vai ser recepcionado pelo torcedor e aí começar os trabalhos de pré-temporada, ser apresentado à torcida. E o Inter ainda tem as negociações com o Fernando, volante, e com o Thiago Maia. São jogadores que ainda o Inter espera também anunciar. Mas o fato parece sim que a novela Rafael Borré está chegando ao fim e o Inter está muito próximo de anunciar esse jogador como reforço para 2024. Berton, vou pedir gentilmente para você seguir aí conosco no papo, para a gente falar desse Internacional também, esse início de temporada com tantos reforços. Agora, o que impressiona é o presidente ter ido buscar o homem na unha, né, minha gente? A hora que viu que a concorrência estava apertando, ele falou, deixa eu correr, que senão eu vou perder esse Borré aqui. E foi, deu certo. Nas grandes é o que tudo indica, ali, né? E até ali não é ruim, não. Na pior das hipóteses... Ele fez uma bate-volta ali na Alemanha, tranquilinho. Uma boa viagem, com certeza, mas pode parecer pouco, mas tem hora que isso de fato faz diferença. Claro, a gente já viu em várias negociações mais complexas de serem resolvidas. Outro approach, né? O presidente do clube. Tem dois clubes interessados. Um clube está só naquele WhatsApp ali, aquele documento oficial que vai, aquela assinatura eletrônica que hoje está na moda, que vai para lá e vai para cá. No máximo, aquela videochamada que ficou na moda na pandemia. E o outro clube manda diretor, manda intermediário primeiro, depois vai um diretor, depois vai o presidente. Assim, não só para o clube vendedor, mas o próprio atleta, e o Capita sabe disso, a diferença que faz para o atleta quando ele vê o esforço e a seriedade do clube que está interessado nele, né? Numa bola dividida. E olha que o Borré tem questões afetivas com o River Plate, né? Se o Inter deixar essa ponta solta e aposta só entre aspas, né, no seu grande projeto e na sua melhor proposta para convencer o Borré, a gente sabe como os jogadores argentinos têm uma ligação afetiva com os clubes, muitas vezes maior do que os jogadores brasileiros com os clubes aqui, por vários motivos, pela própria cultura do país, etc. e tal. Então é um risco, né? Como o Inter poderia minimizar esse risco?
apertando essa corda, marcando de perto, marcação cerrada, como o Fábio fez nos tempos que esteve no Inter, inclusive, e tentar garantir o Borré, que é uma grande contratação. Então, acho que está corretíssimo o presidente Barcelos e o Inter como um todo nessa empreitada. Mas tem uma coisa também, quando se fala em uma proposta financeira melhor, aí mesmo que esteja de longe, se tem uma proposta financeira melhor, a gente dá um jeito, entendeu? Não precisa estar aqui perto, eu pego um avião e a gente conversa depois. Daqui a pouquinho, inclusive, eu quero falar sobre não só essa proposta financeira, mas as propostas financeiras que o Inter tem colocado em jogo nesse começo de temporada. São muitos reforços chegando por lá. Depois o Berton vai responder como é que vai pagar. Mas fala um pouquinho assim do patamar do Internacional com todos esses jogadores chegando e principalmente o Borré. Marcela, é um planejamento para a briga de Campeonato Brasileiro, né? Que é um sonho do Internacional. O clube não vence o Brasileiro há muitos anos. Então, vem se qualificando e muito para isso, assim. O caso do Borré, lógico que o salário conta muito, né? Você tem esse poder de negociação, você oferece um valor que o jogador se sinta privilegiado com isso, mas também essa montagem de grupo, né? Então, quando você tem um jogador qualificado, um jogador, né, renomado, ele olha, e o time, além da questão financeira, tem um interesse de se montar um bom elenco, de se brigar por títulos, isso também chama atenção. Assim, o Robert Renan, por exemplo, era uma opção do Corinthians também. O Corinthians está nessa briga no mercado, mas vem perdendo força em alguns momentos, né? Então, o Corinthians não conseguiu convencer o Robert Renan a vir e ele acaba acertando no Internacional. O Borré também seria um nome interessante para o Corinthians, né? E como era para o River Plate, por exemplo, mas o Inter tem forças, mostra forças para trazer um jogador desse quilate. É uma briga por posição também, né? Porque o Inter trouxe o Alário, trouxe o Borré, tem o Valência também, que é um titular da posição. Então, você aumenta a qualidade de elenco, você acirra essa disputa no dia a dia. E é um Inter muito forte para 2024, com certeza. Vamos lá, então, falar com o Berton para ele falar dessa parte financeira do Internacional. São muitos jogadores chegando, tem muito torcedor do Inter, olha, sonhando com o início dessa temporada. E aquela pergunta, mas e aí, quem vai pagar essa conta? Bom, primeiro que o que o Fábio falou muito certo, o Inter traz atacantes, né, mas parece que a dupla de ataque está muito claro isso, vai ser Borré e Ener Valencia. O Inter traz o Alário justamente porque entende que tanto o Borré quanto o Valencia vão atender as suas seleções na Copa América e precisa de um reforço. E o Inter vai dar esse tempo para o Alário, que não joga desde abril, ele não está mais machucado, mas está recuperando a forma física. Sobre a parte financeira, Marcela, se a gente for colocar exatamente na ponta do lápis, vê que até agora, claro que agora está finalizando a negociação com o Borré, mas até agora o Inter não gastou muito pouco. Porque o Robert Renan veio por empréstimo do Zenit da Rússia. O Zenit colocou o Robert justamente como vitrine porque quer vender ele no meio do ano, mas quem sabe até no final da temporada. O Ivan veio por R$1 milhão do Corinthians, que é uma quantia no futebol considerada até muito baixa. O Alário, o Inter até chegou a gastar com esse jogador, mas se fala muito nos bastidores que foi uma venda casada. O Inter pagou um valor para o Eintracht Frankfurt, que detinha o Alário e o Borré, para vir os dois jogadores. Então é uma quantia aí que dá para diluir entre os dois jogadores. O Johan, jogador que teve final de contrato, então o Inter não gastou nada com esse jogador. O Fernando, que o Inter negocia, também já está em final de contrato na Espanha e vem de graça para o Beira-Rio. Então onde o Inter gastou até agora? Quando vai gastar na finalização dessa negociação com o Borré bastante dinheiro. Quem sabe para trazer o Thiago Maia, uma compensação para o Flamengo. E até agora é o dinheiro que o Inter despendeu. Então, embora as contratações tenham sido assertivas do Inter nessa janela de transferência, o Inter até agora, até finalizar essa contratação do Borré, quem sabe do Thiago Maia, gastou muito pouco, essa que é a verdade. E a gente sabe que o Inter recebeu dinheiro da Liga Forte, teve uma saúde um pouco melhor no ano de 2023, então o Inter tem um dinheiro para investir no time e até na folha salarial. Ô Berton, me lembro que a gente recebeu o presidente do Inter no Sport Center da tarde e a gente discutia com ele o quanto que a última temporada, essa continuidade de trabalho, trazia também uma certa pressão até para essa equipe, né? Quanto a ganhar títulos, a chegar, enfim, a decisões e tal. Você tem sentido isso? Esse time se reforçando, esse time gastando no mercado, está aumentando essa expectativa, não sei se a gente pode tratar como pressão, enfim, para que o Inter, de fato, nessa temporada dê esse retorno e um retorno que a gente diz em conquista de títulos? É o que todo jogador que chega no Beira-Rio fala, né, Glaucia, sobre a conquista de títulos. O Inter não vence o Campeonato Gaúcho há 6 anos. Se o Grêmio ganhar esse ano o Campeonato Gaúcho, vai para 7 títulos consecutivos. Te lembra que a maior sequência de títulos gaúchos é do Inter, é um octacampeonato. Então, se o Grêmio vencer hoje,
fica um título de igualar a maior conquista do Inter, que são 8 conquistas consecutivas de Campeonato Gaúcho. Então há uma pressão muito grande já no estadual. E o próprio presidente já falou, a prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro, que o Inter não vence há 45 anos. Hoje, na entrevista coletiva, o Johan falou sobre isso. É um jogador que já venceu a competição e ele falou, não pode ser da boca para fora, a gente tem que colocar, tem que fazer do campeonato cada jogo uma decisão, fazer do Beira-Rio a nossa casa, se a gente quiser realmente conquistar esse título, e me parece que o discurso é exatamente esse. Embora o Inter tenha a Copa Sul-Americana, que é também um atalho para Libertadores, embora tenha a Copa do Brasil, que também não vence há algum tempo, desde 92, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, e há sim uma pressão para o Inter conquistar essa competição. Por isso que o Inter está buscando, inclusive, 2 jogadores para cada posição, é o que o Inter está tentando montar. Ainda faltaria um lateral esquerdo, alguma outra posição ali, talvez na questão do volante, mas se vier o Thiago Maia e o Fernando, eles fecham por ali também. Mas essa é a vontade do Inter, ter 2 jogadores para cada posição, pensando exclusivamente no Campeonato Brasileiro, porque tem uma pressão muito grande, sim. Tá certo, Berton. Obrigada aí, então, por todas as informações. O Internacional está se reforçando demais, pensando em Campeonato Brasileiro. A gente vai seguir aqui falando do Colorado, mas já agradeço. Berton, um beijo, obrigada. Obrigado. Beijo para vocês. Disposição. Beijo. Valeu. Ozupa, então, é o Internacional que vai ter uma folha salarial muito grande, já tinha uma folha salarial grande, e some-se a isso esse cara aí. O Tchatcho Kudê, que tem, lógico, um cara que tem muita intensidade nos seus jogos, a gente já viu isso na primeira passagem, também na temporada de 2023, e a gente lembra, o Internacional que não está na Libertadores, pensando mesmo em Campeonato Brasileiro. Um ano de Conmebol Sul-Americana, mas claro que a prioridade é voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. É um time forte, é um time, quando a gente pensa em time titular, tirando a linha defensiva, né? Imagino que o Robert Renan vai brigar ali com o Gabriel Mercado para jogar, o Vitão fez uma ótima temporada, mas do meio campo para frente em especial, é um time mais velho, com uma média de idade um pouquinho mais alta, o Alan Patrick mais de 30, o Ener Valencia mais de 30, o Alário se jogar mais de 30, o Arangue se jogar mais de 30. Então, assim, a intensidade é uma marca do trabalho do Kudê. Tecnicamente, são jogadores muito interessantes, eles devem formar um time muito forte. O Inter vai, e por isso que é importante o volume de contratações para elenco, porque até pela característica desses jogadores, pela idade, pela média de idade de alguns deles, pela Copa América, que vai desfalcar o Inter, como disse o Berton, em várias rodadas do Campeonato Brasileiro, porque o Inter tem muitos jogadores estrangeiros, é preciso ter gente para rodar, e o Kudê vai ter que rodar esse time, e ele sabe disso, por isso que vários jogadores de níveis semelhantes estão sendo contratados. Quando o Berton fala que a dupla de ataque está muito clara, Ener Valencia e o Rafael Santos Borré, quando ele for anunciado, isso vai totalmente de encontro com aquilo que o Kudê mais gosta de montar como desenho de time. Ele é um técnico que gosta de montar time com dupla de ataque, não com trio, com dupla, e nem sempre ele teve material humano com característica, nem de qualidade, de característica para isso. Agora no Inter ele vai ter. Tô curioso para ver onde vai jogar o Wanderson. Porque o Wanderson, ele é o patinho feio da história desses nomes todos, mas ele é muito bom jogador e ele tirou o Inter do buraco várias e várias vezes. É isso que eu ia falar, patinho feio, mas não pro torcedor, não, né? Joga... Galera, agora eu também tô curioso para saber como que vai jogar esse time do Internacional, porque ninguém fala muito do Internacional, só querem falar do Flamengo, Palmeiras, Atlético, mas tem que lembrar que o Internacional esse ano tá montando uma equipe muito forte, na minha opinião, vai vir muito forte no Campeonato Gaúcho. Foi como foi dito aí nos comentários, o Internacional está 6 anos sem vencer o Gaúchão, e eu acredito que nessa temporada o Internacional entra como favorito ao título. O Grêmio, se quiser vencer o Gaúchão, vai ter que jogar muita bola, porque o time que o Internacional está montando é time forte, time para poder conquistar muitos títulos. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí também, que é muito importante para o nosso canal. Vamos continuar aqui, vamos acompanhar, né, galera? Os próximos jogos aí, os primeiros jogos do Internacional, para a gente saber se realmente o Internacional vai jogar esse futebol todo aí que tá aparecendo, né? Porque a gente acha que o time não vai muito bem, isso e aquilo, mas assim, com o Borré, eu acredito que vai montar um bom time, independente do colombiano não ter feito uma boa fase no Frankfurt, aí foi o Werder Bremen, né, onde ele tá, o jogador jogou 13 jogos, fez 4 gols, né, e a princípio ele tá vindo agora pro Internacional, e eu acredito que ele vai se dar muito bem no futebol brasileiro, isso daí eu não tenho dúvidas, que o Borré vai chegar
vai vestir a camisa do Inter e vai conseguir fazer uma boa temporada, porque o Internacional acho que é a equipe perfeita para ele. Tem o Kudê também, um treinador que consegue extrair o melhor de cada jogador. Eu acredito que o Internacional esse ano vem muito bem e vai competir sim com as equipes aí que contrataram bem, como o Atlético Mineiro, temos o Palmeiras também, que é atual campeão, temos o Fluminense, temos o Flamengo, muitas equipes se reforçando. Eu acredito que o Internacional entra na briga também com essas equipes para poder brigar pelas principais competições nesse ano de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Internacional vai vencer tudo nessa temporada de 2024? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.